Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu converso com vários escritores que participaram da primeira edição do Festival Literário Internacional Catarinense, que foi um verdadeiro sucesso. A literatura é uma maneira de nos conectarmos com o mundo e falar um outro idioma torna essa conexão ainda mais fácil e prazerosa. Você quer se conectar com o mundo? Aprender de um jeito inovador e muito acessível? O IASG é a única escola de idiomas que tem o iConnect, uma plataforma de ensino de língua inglesa exclusiva para quem quer se conectar em qualquer lugar e a qualquer tempo. Você pode usar o seu computador, o seu tablet e até mesmo o seu celular. Venha para o IASG, a escola de idiomas que conecta você com o mundo. E vamos continuar o nosso bate-papo com um jornalista e escritor, Laudelino Sardá, que vai falar do último lançamento da editora, uma coleção de livros com os primeiros escritores catarinenses. O Sardá também é diretor da editora Unisul e vocês estão lançando essa coleção aqui, que é dos primeiros escritores catarinenses. Fala um pouquinho dessa coleção pra gente. Isso aqui nasceu de uma preocupação da Unisul. O reitor da Unisul, Salésio Hertz, é formado em literatura, ele também se despertou para isso, e que nós esquecemos nossos valores culturais, nossos valores literários. Então aí propusemos isso aqui para o próprio governador. O governador se entusiasmou de começar a resgatar. Então nós resgatamos o primeiro escritor catarinense, Marcelino Dutra. Marcelino Dutra. Deixa eu pegar aqui. Marcelino Dutra, Assembleia das Aves. 1847. Só para resumir, ele morava no Ribeirão da Ilha, sul da ilha. Ali plantava mandioca, couve-flor, outras verduras, hortaliças. Aí vinha para o centro da cidade de barco vender perto do mercado público. Perto da 1h, ele lavava as mãos, ia para a Assembleia porque era deputado. Olha só que coisa fantástica. Como nós estamos resgatando uma cultura que não é só literária. Né? Então isso aqui são 12 livros inicialmente que serão enviados para as bibliotecas públicas do Estado. Como tem dinheiro público, é para instituições públicas. Mas a Unisul quer dar continuidade, o ano que vem ela vai lançar mais 15 escritores. Esses daqui são do final do século XIX e começo do século XX. Olha só a importância disso aqui e a valorização dos conterrâneos também, né? Os cronistas como você, lançamos o seu livro, né? Foi um sucesso. E tantos outros, como a história da literatura catarinense pelo Celestino Sacchetti, o novo volume, que você conhece toda a história da literatura catarinense. Gente, isso aqui é uma coisa que entusiasma, porque ele resgata o papel da universidade num compromisso comunitário, né, de valorizar sua história. Porque nós somos um estado muito colonizado por gaúcho, paulista, por carioca, né? Independente disso, porque são todos bons, bem aceitos. Mas nós precisamos saber cantar o nosso hino, saber ler nossos autores, valorizar nossa cultura, cada canto de uma cidade valorizar, sem a percepção do mundo, claro, com a percepção do mundo, mas sem importar cultura. Nós temos que valorizar nosso e nós estamos cumprindo bem esse papel. Perfeito, Sardá. É preciso valorizar e divulgar cada vez mais a cultura catarinense. Afinal, temos autores extraordinários. E por falar em cultura catarinense e autores extraordinários, quem também conversou conosco foi o maior pesquisador da literatura catarinense, o escritor e professor Celestino Sacchetti, que teve a honra de ser escolhido o patrono do festival. Celestino escreveu o livro A Literatura dos Catarinenses, Espaços e Caminhos de uma Identidade, uma extensa pesquisa que contempla prosa, poema e teatro de cerca de 1.600 autores catarinenses. Confiram o bate-papo. Celestino, conta pra gente quanto tempo o senhor levou para fazer essa pesquisa dos autores catarinenses? Bom, na realidade fica um pouco difícil dizer o tempo, porque primeiro, você tem que coletar os livros, coletar os autores, conversar, viajar, mas para escrever, para arrumar, eu diria as coisas, devo ter levado seguramente, praticamente em tempo integral,
porque eu terminei a universidade, me expulsaram aos 70 anos da universidade, então fui expulso da universidade, então resolvi montar o livro. Deve ter dado mais ou menos uns 10 anos de praticamente atividade, eu diria, integral, né? Dedicação exclusiva. E agora o senhor tem essa versão mais atualizada com novos autores. Novos autores numa outra linha, aqui claro, aqui deve ter tem um terço ou um quarto, e os novos que vieram depois do livro que é de 2012, os outros vieram aqui, e outros livros que eu tinha deixado escapar, que ficaram fora, os autores que brigaram comigo porque não entraram, então resolvi colocar esse livro. Então, eu diria, esse é um complemento desse. Ô Celestino, e que importância o senhor acha que tem essa nova geração de escritores para a literatura catarinense? Bom, primeiro eu diria, temos que ter escritores, temos pessoas que escrevam para que haja literatura. Inclusive, em geral, eu não chamo literatura catarinense, eu chamo literatura dos catarinenses, que é exatamente o que dizer literatura catarinense é, de certa forma, eu diria, não dar importância aos que escrevem. Então, eu digo literatura dos catarinenses, né? Eu acho uma coisa muito importante, porque como nós somos um estado pequeno do sul, fora do centro, então nós temos que berrar para o resto do Brasil e berrar para o Rio e São Paulo, para a grande imprensa, para os grandes escritores, né? Que em Santa Catarina também se escreve. Se escreve bem ou mal, não sei, leiam o livro que vocês vão ter uma resposta. Quem também esteve no festival participando de uma das mesas foi o jornalista, escritor e cronista político Moacir Pereira. Moacir compôs a mesa que falou sobre o tema local na aldeia global, contestado e nazismo, onde se discutiu sobre a guerra do contestado, tema de seu último livro, que se chama Vicente Teles, Mensageiro do Contestado. E o bate-papo esteve lá conversando com ele. Vamos conferir. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade da TV Unisul de estar conversando com você, a nossa querida colega Renata, e cumprimentar toda a direção da Unisul por estar patrocinando e incentivando este festival, que eu digo com muita sinceridade, para mim foi uma agradável surpresa estar aqui na abertura, uma movimentação intensa de famílias, crianças, jovens, adolescentes, adultos, né? E numa programação mista, muito rica. Eu acho que não teve nada parecido na história de Santa Catarina, então a Unisul está de parabéns, está acontecendo aqui na Pedra Branca. E sobre o meu trabalho, eu desde 1979, quando eu comecei na TV Catarinense, atual RBS, eu tinha um espaço de comentário político e depois me concederam mais um espaço de entrevistas. E eu soube através do então deputado Espírito Almeida, que era secretário de Transportes, que existia lá na região de Irani um grande pesquisador folclorista chamado Vicente Teles, que estava resgatando a história do contestado, que é um episódio até então completamente ignorado da população. Eu estudei em colégio público, colégio particular dos melhores de Florianópolis, depois frequentei a universidade e até aquele período, eu me formei em 70, portanto até 79, 80, nada praticamente do contestado, a não ser registros episódicos, né, do livro do professor Oswaldo Cabral, que era meu amigo, e publicou obras maravilhosas sobre Santa Catarina, mas aprofundamento nenhum. E aí eu tive o prazer de fazer uma entrevista com o Vicente Teles, e a partir dali eu fiquei assim, muito motivado, até admirador dele pelo trabalho e pela pessoa que ele é. Além de ser um ser humano espetacular, ele é caso único de um cruzamento de pelado, filho de pelado com peludo, certo? Sim. Como você sabe, a Guerra do Contestado foi caracterizada pela luta dos poderosos, das forças policiais, do Exército, da Polícia Militar do Paraná e de Santa Catarina contra os caboclos, né, da região do Contestado, especialmente da região do Vale do Rio do Peixe, que foram expulsos das terras para a exploração da madeira, né, pela Lumber, uma poderosa empresa americana. E quanto mais eu conheci o Vicente Teles, mais eu me apaixonei pela figura dele, pelo ser humano que ele é notável. Ele é o único sobrevivente que tem, digamos, do ponto de vista da história oral, depoimentos únicos sobre esse episódio lamentável, sangrento da história de Santa Catarina. E aí, como ele já está com 85 anos, há mais ou menos 3 anos atrás, eu participei de 2 eventos, um em Calmon, onde aconteceu um fato trágico também durante a guerra, pequeno município, no Alto Vale do Rio do Peixe, e outro em Irani. E nos 2 eventos eu estava, e nos 2 eventos ele recebeu uma grande homenagem e foi aplaudidíssimo por todos. Ele montou um museu do contestado. Ele tem um memorial do contestado ao lado da casa dele, que fica próximo do museu, que fica ao lado do cemitério do contestado, que por outro lado fica quase ao lado, né,
da cova onde está enterrado lá o monge Zé Maria, no famoso combate de Irani, outubro de 1912, que deu todo o início a essa guerra. Muito bem. Então, quer dizer, com esse meu entusiasmo sobre a figura dele, eu achei o seguinte, concluí o seguinte: esse homem precisa ser homenageado. E aí imaginei que algum deputado pudesse propor uma sessão na Assembleia e tal. Eu disse, mas como já aconteceu com outros que eu homenageei, figuras ilustres da nossa história, Pedro Ivo, Vitor Fontana, Esperidio Amin, Ivo Silveira, entendeu? Inúmeros. Eu aí resolvi que eu vou deixar esse depoimento dele em forma de livro. E nos últimos 3 anos eu faço isso, né? Pesquisei, fiquei vários dias lá na casa dele, convivi com ele, senti como é que é a vida dele, entendeu? É um lugar até maravilhoso do ponto de vista da natureza. E consegui fazer a degravação e surgiu então esse livro que é exatamente Vicente Teles, o Mensageiro do Contestado. Eu tive várias ideias do título. Eu achava que podia ser o espírito do contestado, a alma do contestado. Eu acho que ele realmente ele encarna, entendeu? O espírito do caboclo, ele encarna os problemas enfrentados. Enfim, e aí ele e o editor, o Nelson Rolim, que é um grande editor aqui em Santa Catarina, que é o curador desse festival, optaram por esse título que achei também bastante representativo, porque ele leva a mensagem do contestado. Ele faz isso de graça, faz por amor, recebe com carinho as crianças, entendeu? Milhares e milhares de estudantes que frequentam lá, grupos de pesquisadores nacionais e até estrangeiros. Então é uma figura notável e é a maneira que eu tenho de homenageá-lo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já estaremos de volta com mais escritores catarinenses. Não saia daí!